Vamos lá então, vai ser difícil. Como muitos sabem por aqui, já falei várias vezes, Star Wars é a franquia que me fez com que eu me apaixonasse por cinema. É a franquia do cinema mais importante para mim. Foram os filmes que fizeram me apaixonar definitivamente por fazer cinema, por storytelling, por tudo, cara. Foi quem fez eu querer aprender a contar história, a fazer cinema de verdade, né? E tudo isso começou numa sala de cinema com Star Wars Episódio 3 em 2005. Começou lá. A partir de lá tudo mudou pra mim, tudo. Então, assistir a um filme como esse, cara, na sala de cinema, assistir um filme de Star Wars sempre é um privilégio pra mim. Eu sempre vou estar muito feliz, mais do que feliz de assistir um filme novo de Star Wars. Mas não quer dizer que não me assusta quando eu vou ver um filme assim na sala de cinema. Mandaloriano e Grogu é dirigido por Jon Favreau, o mesmo cara que dirigiu O Homem de Ferro, começou o MCU, né? Mowgli e Rei Leão. Então sim, o cara sabe fazer blockbuster. Eu sou fã dele há anos e anos e anos. E eu sempre pedi um filme do Obi-Wan Kenobi com ele na direção, sempre quis isso. E no final a gente só ganhou aquela série que todo mundo sabe que a gente ganhou, nem vale falar aqui. Esse longa aqui é uma continuação da série Mandalorian, né, a aclamada Mandalorian, que introduziu o Grogu, né, um dos personagens mais icônicos agora de Star Wars dessa nova geração, e com duas primeiras temporadas maravilhosas, com o final de segunda temporada que me fez chorar e deve ter feito muitos de vocês aí chorarem também. O filme tem o retorno do Pedro Pascal como Mando, ou Din Djarin também, e temos também o Jeremy Allen White, dando a voz de um dos personagens aqui. E também temos a aparição da Sigourney Weaver, sim, aparição, apenas isso, super mal utilizada. Além disso, a gente tem o Martin Scorsese também fazendo a voz de uma das criaturas. Foi uma surpresa pra mim, não lembrava que ele estava no filme. Foi uma grande surpresa, foi super legal, uma das partes mais divertidas do filme. Mas o meu grande medo indo pra esse filme aqui era ver apenas mais um episódio da série. Mais um episódio, só mais um ali, tal, num formato de longa. E foi exatamente isso que aconteceu. Se você for esperando ligações com a saga Skywalker, aparições especiais, ou um grande finale para essa dupla, ou uma história que realmente mova os personagens para frente, mova o mundo para frente, traga coisas novas, cara, infelizmente esse filme não vai ser para você. Não vai ser. Aqui a gente vai ter mais um bom episódio da série Mandalorian, mas agora numa tela grande. E é exatamente isso que torna um problema, na minha opinião. Não é só má qualidade, não é isso. O que torna um problema é ele ter sido feito para grande tela. A estratégia que a Lucasfilm e a Disney estão tendo com os filmes de Star Wars vai prejudicar muito a série, gente. Você pode amar esse filme tanto que você quiser. Eu gosto do filme, achei um filme ok, legalzinho. Nota 3 de 5 talvez, vai. Mas essa estratégia de lançamento da Disney está extremamente bagunçada e vai fazer com que menos pessoas assistam Star Wars ao longo dos anos. É isso que vai acontecer. Uma coisa seria lançar esse filme em uma época de alta da franquia, que você não precisa atrair gente nova para lá, que as pessoas vão automaticamente, pela curiosidade, porque as pessoas amam Star Wars. Outra coisa é você lançar agora, 7 anos depois de você ter lançado o seu último filme numa sala de cinema. Numa época que uma grande franquia como essa está precisando ainda se provar para atrair o grande público para o cinema. É isso que está acontecendo. E outras franquias vêm passando pela mesma coisa, como por exemplo a Marvel. A Marvel tem que se provar hoje em dia para trazer novas pessoas para a sala de cinema. E para fazer isso, para atrair novas pessoas, gente, para atrair gente para a sala de cinema, você precisa de impacto, você precisa mover o mundo para frente e os personagens para frente. E infelizmente o Mandalorian e o Grogu não fazem isso. Esse filme não faz isso. Ele conta uma pequena história que possui pouco ou quase nenhum impacto na dupla e na vida deles, e sinceramente a única palavra que eu consigo achar pra isso é broxante, cara. Eu fiquei broxado. É a única palavra que eu consigo pensar. Eu não tô falando aqui que o filme precisava de grandes sequências de ação, um bagulho explosivo, ou uma história bombástica que mude o curso do universo, sabe? Não era sobre isso, não é isso. O que eu espero de Star Wars indo ao cinema, quando eu sento a minha bunda naquela poltrona, eu só espero que a maior franquia de todos os tempos mova seus personagens que são tão legais, cara. Eu amo esses personagens. Eu amo o Grogu, amo o Mandaloriano, amo todos os personagens que estão ali, cara. Adoro eles. E a única coisa que eu espero quando vai ver um filme de Star Wars, como todos os filmes de Star Wars, que eles movam os personagens pra frente, tragam coisas novas, tragam seus medos, suas angústias,
movam os personagens pra frente, tragam novas histórias sobre isso, me tragam ensinamentos sobre eles, coisa que a gente não sabia antes sobre aquele mundo. E não foi algo que essa série fez, que esse filme fez, tô até falando série. Foi algo que Andor fez muito bem, cara. Andor é uma das melhores coisas que saíram nos últimos anos, na minha opinião. E Rogue One também fizeram muito bem. Perfeitamente, moveram a história pra frente. Mas aqui não é o caso. O filme não é ruim, gente. Não é ruim mesmo. Ele não me ofende como fã, como o episódio 8 me ofendeu, por exemplo. O episódio 9, desculpa, o episódio 8 eu gosto. O episódio 9 me ofendeu. Mas ele me deixa desejando algo que fosse com mais impacto, sabe? Emocional e mais consequências para esses personagens, sabe? Mas sim, foi um bom episódio, filler ali pra série. Nada mais do que isso, é um bom fillerzinho. É tipo aquele aquele episódio do Jack Black na terceira temporada. É isso, sabe? Com boas sequências de ação, com destaque na sequência inicial, né? A sequência inicial realmente é muito boa, cara. Quando começou, me surpreendeu. Eu falei, opa, estamos vendo algo diferente aqui e foi para outro caminho. Mas o maior elogio que eu tenho para dar para esse filme é o uso das criaturas do universo e seus alienígenas. Claramente é algo que o filme queria muito fazer e realmente eles foram usados de forma muito criativa, tem muita diversidade ali de criaturas e com o uso de maquiagem e de efeitos práticos que foi muito interessante. E trouxe aquele quentinho pro coração para quem é fã de Star Wars, porque sempre foi o jeito que foi feito. E isso me trouxe muita felicidade de ver. Então dá pra ver que o roteiro e a história, as pessoas que estão fazendo esse filme tem um coração no lugar certo, sabe? Eles não querem ofender o fã, eles não querem fazer nada que reinvente a roda. Muito pelo contrário, ele faz homenagem ali aos fãs, né? Ele traz um pouco dessa sensação do que a franquia significa. De fato, ele faz isso. Porém, ele não impacta, ele não traz nada de novo. Nada. E isso me preocupa e muito. Star Wars não pode se dar o luxo de não impactar nos cinemas. Grandes franquias estão sofrendo cada vez mais, como eu falei, em atrair o grande público, né? Para grandes salas, sabe? Não tem mais tanta gente indo assim, querendo ir ver Marvel, Tron, DC, todas essas séries. E Star Wars talvez seja que está em maior estado de alerta, na minha opinião. Quando o público sai de uma sessão, hoje em dia, sai de uma sala de cinema e a sensação não é de ter experimentado algo novo, de ter experimentado algo que dê gatilho nela, gatilhos emocionais naquela história, algo que surpreendeu, algo que assustou elas, algo nesse sentido, o suficiente para ele ir na internet logo depois e comentar, seja bom ou ruim, e debater sobre, o filme não engrena, não tem o que fazer, o filme não vai fazer bilheteria. Escuta o que eu tô falando, Mandaloriano e Grogu vai ser uma bomba de bilheteria. O público atual só sai de casa se souber que vai ser impactado. Se ele ouvir um amigo dele falando, cara, vai ver, você precisa ver esse filme, ele vai sentir FOMO, ele vai sentir aquele famoso Fear of Missing Out, ele não vai querer ficar de fora daquilo, que ele vai querer contar para os amigos que ele também teve aquela experiência. É assim que você atrai as pessoas para o cinema hoje, é assim que é feito o marketing de um filme hoje, é na internet, é no boca a boca, é você impactando, trazendo algo de diferente. Essa é a grande diferença dessa geração que está vindo por aqui, querem coisas diferentes. Ele quer ficar enciumado que o amigo dele viu e ele não. É isso que os caras querem. Porém, um filme mais como esse não é isso que o público quer. Eles não querem ver mais só uma aventura pequena que vai divertir, tchururu. Infelizmente, é isso que o público quer. Para retornar a ver Star Wars precisa impactar. Atualmente, a estratégia de lançamento é tão importante quanto a qualidade e o impacto que o filme tem, gente. Não tem jeito. É isso. As coisas não andam juntas nesse filme, elas se batem. As coisas têm que andar juntas. Estratégia, impacto e qualidade. Não tem o que fazer. Não estou falando que as pessoas têm que fazer só filme para impactar, filmes ruins, não é isso. Mas é filmes que geram debate, filmes que falam algo. Claramente esse filme não fala algo, não traz tema, não traz nada de novo. Mas aqui a estratégia claramente é atrair crianças, atraírem jovens para se apaixonarem pela franquia, assim como eu me apaixonei. Talvez até funcione com uma criança ou outra, mas eu não acho que a história aqui impacte nem no nível que vai impactar uma criança, que vai ver e vai abrir a boca quando vê isso. Eu prefiro botar meu filho para assistir episódio 4, assistir episódio 5, 6, sabe? Que vai trazer mais senso de juventude, de novidade. Não me impactaria, talvez, quando eu era criança, assim como me impactou o episódio 3, por exemplo. Então eu tenho medo, sim, pelo futuro de Star Wars. E não só pela qualidade das coisas que vêm sendo lançadas, sabe? É muito mais profundo do que isso. Mas de como essa estratégia que a Lucasfilm e a Disney vem pensando essas estratégias. Isso me preocupa, me desespera, porque eu amo essa franquia. Eu me diverti, sim, com esse filme, mas por ser fã doente da franquia. Por ser muito fã. Mas pode não ser o suficiente para muitas pessoas e também, principalmente, para a fandom tóxica da franquia, que a gente sabe que tem.
A gente sabe que a franquia é muito tóxica, que tem fãs muito tóxicos nessa franquia, gente, que apenas critica por criticar, assim como fizeram com, por exemplo, o episódio 8, que massacraram o episódio 8 de forma completamente injusta. E esse tipo de crítica infundada, que vai lá e só tenta amassar a franquia, só ajuda a afundar mais ela de vez. Impulsionando mais ainda, sabe quem? Aqueles executivos que tomam as decisões por nós, que tomam a decisão dessa franquia. Se você quer ajudar, você tem que fazer vídeos como esse, falar como isso, o porquê que tá errado, o que vocês podem melhorar, o que pode ajudar a franquia. É assim que você faz uma crítica, meu querido. Não é indo lá xingando pessoas, xingando quem fez o filme. Essas pessoas estão trabalhando, os artistas estão trabalhando. Eu tô falando do artista, tá? Não tô falando dos executivos. Não é justificativa pra você ir lá e massacrar o Rian Johnson, J.J. Abrams, esses caras. Esses caras estão apenas tentando sobreviver dentro desse mundo de Star Wars, cara, tentando fazer o que faz sentido pra eles. Quem a gente tem que criticar não são eles, é literalmente vir aqui e falar com críticas fundadas, sem xingar ninguém, sendo respeitoso. Então, como eu falei, o filme não é um desastre, não é isso, é muito longe de um desastre, mas ainda assim, eu tenho muito medo do que vem por aí. E se um dia eu vou ter a oportunidade de assistir um filme de Star Wars junto com meus filhos, na sala de cinema, assim como meu pai fez comigo. Acho que eu não vou conseguir fazer isso, infelizmente.